Olá, estamos iniciando mais um dia de lançamento do livro Gabriele, um ponto de luz, do escritor Sidney Fernandes. É o 14º livro do escritor, mais uma publicação da editora SEAC. Antes de chamarmos o escritor para o nosso encontro, vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos amparem, que nos inspirem e que você que está nos acompanhando nesse momento possa receber as boas vibrações desse nosso encontro. Vamos trazer para o nosso encontro o escritor Sidney Fernandes. Olá, Sidney. Olá, Renato, Jonatas, amigos, seguidores da TV SEAC. É com muito prazer que eu retorno a essas câmeras, desta vez para o lançamento de mais um livro, Gabriele, um ponto de luz. O prefácio de seu novo livro, Gabriele, um ponto de luz, foi escrito pelo Sr. Mauro Pompilho, vice-presidente do SEAC. No último dia 28 de abril, seu Mauro gravou um vídeo, pela impossibilidade de agora estar aqui conosco, falando a respeito das impressões que ele teve da obra, e nós iremos acompanhar agora esse material deixado pelo seu Mauro, para que você possa sentir as vibrações que o seu Mauro nos propiciou com o seu prefácio e as suas impressões da obra como um todo. Vamos acompanhar. Olá, amigos do SEAC. Estamos participando de um novo lançamento do livro do Sidney. É um novo livro muito interessante, que tivemos o prazer de colaborar com o Sidney quando da sua elaboração. Escrevemos o prefácio e ali pudemos externar com certeza toda a nossa excelente impressão a respeito do conteúdo do livro. É um livro que trata de problema mental das criaturas, tendo em vista que o problema mental pode não ser um problema físico e ser um problema espiritual, como é muito comum. E o Sidney cuida do assunto com detalhes interessantíssimos, sobretudo quando ele passa a fazer uma abordagem espiritualista através da mediunidade da Gabriele, que intitula o livro. O Sidney foi muito feliz, a obra está muito bem elaborada e tenho absoluta certeza que as pessoas que tiverem a oportunidade de ler o livro vão ficar muito agradecidas. Coincidentemente, hoje de manhã, lendo a Folha de São Paulo, que eu assino há muitos anos, houve a notícia de que no metrô de São Paulo, no dia de ontem, uma pessoa foi morta por marteladas na cabeça que lhe foram realizadas por um outro passageiro. E aí houve o tumulto, etc. Ele foi preso porque as outras pessoas quiseram até linchá-lo. E para a polícia ele alegou o seguinte: não, eu fiz isso porque as vozes me diziam para matá-la. Vejam, é um caso bastante semelhante ao caso tratado pelo Sidney no livro Gabriele. A parte que trata do espiritualismo, do espiritismo mais especificamente, é muito interessante. O Sidney aborda situações acontecidas quando Kardec estava iniciando o processo de elaboração da doutrina, dos livros doutrinários, os fatos vividos para eles, vivenciados por ele, estão muito bem tratados pelo Sidney
que se valeu com certeza de uma ampla pesquisa, deve ter sido bastante trabalhoso, e com isso ele nos brindou com esse livro muito interessante, recomendabilíssimo, que tem por título Gabriele. Parabenizo o Sidney mais uma vez e tenho certeza de que as pessoas que adquirirem o livro não se arrependerão. Ao Sidney, os nossos votos de que continue trazendo para nós essas obras interessantíssimas que ele tem produzido, porque tudo isso é engrandecimento da nossa doutrina, que é sempre o grande objetivo de suas obras. Demonstrar para as pessoas que leem como o Espiritismo tem aplicação constante, cotidiana, diariamente, todos os minutos da vida, nas nossas vidas. Então, é importante que a gente se organize mentalmente lendo essas obras. E encerrando estas breves palavras que eu dediquei a você com muito carinho, eu deixaria no ar uma pergunta para você. Você situou os acontecimentos do livro na época de trabalho de Kardec em torno da organização da nossa doutrina espírita. Você acha que hoje o espiritismo ele é divulgado com a mesma dificuldade, ou você entende que nós já atingimos uma situação diferenciada através da qual podemos propagar a nossa caríssima doutrina com muita serenidade e muita tranquilidade? Muito bem, Mauro, muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio, e agradecer também por tudo que você tem feito pelas minhas obras. Você é um excelente revisor, é uma pessoa confiável, e eu fico muito tranquilo quando recebo a sua aprovação para as questões doutrinárias de que trato nos meus artigos e nos meus livros. Então você, Mauro Pompilho, é realmente uma segurança para nós. Se você aprova o trabalho sob o aspecto doutrinário, a gente fica mais tranquilo, mais sossegado. E é o que aconteceu, foi o que aconteceu com o Gabriele, em que além da revisão do livro, você ainda elaborou o prefácio dele. Mauro, esse ponto, essa pergunta sua é muito oportuna. Será que hoje nós estamos numa situação melhor do que a França do século XIX? Eu entendo que nós tivemos uma grande evolução. Na época em que Kardec lançou a obra que provocou o surgimento do Espiritismo, sem dúvida, as dificuldades eram imensas. E Kardec sofreu perseguições do clero, da parte dos materialistas da época e da imprensa. E ele teve muitas dificuldades. E mesmo depois de lançar o Espiritismo na França, tivemos muitos eventos, tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, tivemos também problemas, guerras internas na França. Tudo isso acabou por, de uma certa forma, afastar as pessoas das obras lançadas por Kardec e dos seus sucessores. Tanto é que o Espiritismo não progrediu na França, agora que as pessoas estão retomando a ideia espírita. O Espiritismo teve campo favorável para o seu crescimento aqui no Brasil, principalmente através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ele realmente complementou a obra de Kardec. Agora,
como é que fica essa situação? As pessoas estão aceitando melhor o espiritismo? Eu diria que o espiritismo como filosofia, como religião, e mesmo sob aspecto científico, ele está se firmando não como com a denominação espírita, mas paralelamente à obra espírita, os fenômenos começam a ser aceitos. Eu vou traçar aqui, mostrar aqui alguns pontos. Nós temos, por exemplo, várias séries cinematográficas americanas que tratam claramente. Existe uma série chamada Medium, em que se fala abertamente sobre a comunicabilidade com os mortos, a influência dos mortos, a presença deles em nossas vidas. E olha só, os americanos constituem um povo mais ligado ou ao catolicismo ou principalmente ao protestantismo, à doutrina evangélica. E mesmo assim, foi uma série de um sucesso extraordinário. E temos qualquer série, qualquer filme que fala de comunicabilidade com os espíritos, aceito imediatamente. Qualquer filme, qualquer série. Aqui no Brasil, nós temos tido, assim, muitas demonstrações de aceitação da influência, não propriamente do espiritismo, mas daquilo que ele prega, daquilo que ele mostra. Há pouco tempo tivemos um congresso de cardiologistas em Fortaleza, em que eles eles estudaram e chegaram à conclusão de que as pessoas que cuidam mais da espiritualidade estão menos sujeitas aos embates cardíacos. Quanto mais as criaturas se aproximam da espiritualização, mais saúde elas têm. Recentemente, isso vai fazer parte do meu novo livro que estou escrevendo agora, recentemente tivemos uma pesquisa num grande hospital público aqui do estado de São Paulo, em que se examinou vamos dizer, uma aceitação maior do transplante de rins, uma rejeição menor em relação às criaturas que são mais espiritualizadas. Então, como Leon Denis, à época de Kardec, ele proferiu uma frase, não foi exatamente desta forma que ele falou, mas o sentido foi este, de que o espiritismo não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Olá, amigos do SEAC, Sidney, pessoal que está aí gravando esse programa. Espero que todo mundo esteja bem. E é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente está falando hoje do livro do Sidney, né? Que vem aí para enriquecer a nossa leitura. Isso é muito bom, parabéns pelo lançamento. E eu queria saber o seguinte, você no livro fala de uma jovem, né, a Gabriele, que ela tem sensibilidade mediúnica, e eu como médium, eu entendo que esse seu trabalho, ele vem só auxiliar e esclarecer o leitor, a leitora, né? Quem entrar em contato com esse livro, com certeza vai aprender muita coisa. E a minha pergunta para você é, naquela ocasião, esse livro ele acontece no século XIX, como você acha que lidavam, né, com essa questão da mediunidade, uma vez que ainda estava começando todo esse movimento, não era uma coisa tão comum assim? Então, como você acredita que se lidava com as pessoas, especialmente os jovens, que tinham essa sensibilidade mediúnica? Ok? Então, é isso que eu gostaria de perguntar, né? Eu, aliás, estou perguntando.
e desejo aí muito sucesso para você. Tenho certeza que será mais um sucesso como todos aqueles que você já lançou. Tudo de bom para todos, um grande beijo para quem está assistindo a gente e para o pessoal aí do SEAC, tá? Tchau, tchau. Muito obrigado, Marisa, pela sua participação. E realmente a situação de Gabriele no começo, quando ela começou a apresentar a sua sensibilidade mediúnica, foi meio complicado. Tanto é que ela foi encaminhada para um médico e para saber o porquê da doença de Gabriele. A doença dela era caracterizada como uma espécie de transe que trazia mensagens desconhecidas. Ela foi encaminhada para o mesmo médico de Hermance Dufaux, que quando jovenzinha começou a apresentar sinais de sensibilidade mediúnica, foi encaminhada para o Dr. Maldigny, lá essa cidadezinha que fica ao lado de Paris, que inclusive já foi sede do governo francês, Versalhes. O Dr. Maldigny ficava lá em Versalhes. E Gabriele foi encaminhada para o Dr. Maldigny para cuidar da sua doença. Na época, ele tinha, assim, ideias de que aquilo era uma doença, uma epidemia que havia sido importada da América do Norte, mas Maldigny, em contato inicialmente com Hermance Dufaux, uma outra grande médium, que quando tinha mais ou menos 17 anos, contribuiu com Kardec na revisão da segunda edição do Livro dos Espíritos, cuidou também das meninas Baudin, as duas meninas que auxiliaram Kardec no começo do Espiritismo. E as meninas Baudin também foram encaminhadas, a Caroline e a Julie, foram encaminhadas para o Dr. Maldigny. E na casa dos Baudin, apenas o Emile Charles, que não era médium, mas as três, a mãe e as duas filhas, eram médiums. A Clementine, a Caroline e a Julie. Pois bem, Gabriele foi encaminhada para esse mesmo médico, Dr. Maldigny, para cuidar dessa doença que achavam que Gabriele tinha. Maldigny havia mudado completamente a sua cabeça. Ele agora sabia que realmente esses fatos, fez alguns testes no consultório dele, assim como tinha feito com a filha de Dufaux, e Marcílio, o pai adotivo de Gabriele, levou-a até o consultório. E aí chegou-se à conclusão de que ela não tinha doença nenhuma. Ela simplesmente tinha sensibilidade. Ela via e ouvia os espíritos. Depois que ela passou pelo consultório, voltou para a cidade que a abrigou, depois daquele sério problema que ela teve, uma tentativa de homicídio contra Gabriele, lá atrás, naquela fazenda, daquele fazendeiro inescrupuloso. Ela foi localizada inicialmente em Bourg-en-Bresse. Aliás, não por acaso eu cito essa cidade, porque foi a cidade em que Rivail cresceu. Ele nasceu em Lyon, por acaso, porque a sua mãe estava em tratamento e acabou tendo o nascimento, o fim da sua gestação. O nascimento de Rivail ocorreu em Lyon, mas por acaso, porque a mãe dele estava ali numas águas termais. Na verdade, eles moravam em Bourg-en-Bresse. E não por acaso eu coloco a cidade
com uma cidade que abrigou Gabriele também. Voltaram para Bourg-en-Bresse e dali chegaram à conclusão de que a situação de Gabriele não tinha nada a ver com doença. Lá no consultório do Dr. Maldigni, ele colocou um lápis na mão da menina e pediu que ela escrevesse o que lhe viesse na mente. Imediatamente, manifestou-se o guia espiritual de Gabriele, o pequeno Luiz. Por que pequeno Luiz? Ele não queria ser confundido com aquele grande espírito que o rei, que se tornou, inclusive, foi canonizado, para não ser confundido com esse grande rei, ele assumiu o nome de Pequeno Luiz. Então, em mensagem assim escorreita, o protetor espiritual de Gabriele agradeceu todos os cuidados que os pais adotivos, Marcílio e Camille, haviam prestado a Gabriele e disse que ele havia estado ao lado deles em todos os momentos. E aí o espírito, inclusive, foi muito discreto, né? Para não mencionar os momentos em que Gabriele quase foi morta num pântano. Mas, sem dúvida, o começo da mediunidade de Gabriele, assim como de Hermance Dufault e das meninas Caroline e Julie Baudin, foi complicado, porque as pessoas não estavam acostumadas naquela época com a sensibilidade mediúnica. E ao final da mensagem que o pequeno Luiz escreve para o Dr. Maldigni, para o pai adotivo de Gabriele e para ela mesma, por intermédio dela, ele diz assim: esta jovem tem uma grande missão a cumprir. Se bem conduzida, poderá trazer preciosas mensagens e alívio para muitas dores. Sem dúvida, foi um grande começo para que Gabriele pudesse receber a proteção e o apoio necessários para se tornar a grande médium que foi. Olá, Sidney. Olá, amigos do SEAC. Feliz em fazer parte desse momento, né? Tão especial para o nosso querido Sidney, que está aí lançando a sua 14ª obra. Né? São 14 livros, né? Gabriele, um ponto de luz. Só o nome já é um acalento, né, gente? Já traz aquela sensação de coisa boa. E aí a gente fica aqui pensando em como se dá, né, esse processo de criação. Imagino eu que, para um escritor, cada obra, né, é como se fosse a gestação de um filho, né, como se ele estivesse gerando um filho. É um momento muito especial. E embora não seja uma obra mediúnica, um livro mediúnico, ainda assim nós acreditamos que existe a inspiração, existem as influências, né? Que a gente está o tempo todo sofrendo, né? E aí eu tenho uma curiosidade aqui, Sidney. Por que, em especial, né, falando de Gabriele, por que você resolveu, né, nesse momento, escrever mais um romance? E como que se dá o seu processo criativo? Você faz pesquisas e escreve? Ou você se deixa levar aí pela intuição, se entrega total e bota tudo num papel e depois você parte para pesquisa? Conta aí pra gente. E deixando aqui o meu abraço muito carinhoso e desejando um sucesso extraordinário para o seu 14º filho, seu 14º livro, sua obra. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Até. Muito obrigado pela sua participação. E eu sempre fico feliz quando me perguntam como ocorre o processo de criação dos meus livros. Em primeiro lugar, eu faço muitas pesquisas
eu faço uma catalogação de material. E assim que eu defino o tema, que eu escolho o personagem, eu defino por que caminho nós vamos enveredar, se será um romance, um livro dissertativo, um livro de perguntas e respostas. Nós sempre paramos um pouco, fazemos uma reflexão, criamos vários títulos que vão sendo trocados, substituídos, até chegar ao título ideal. Alguns títulos, inclusive, depois eu conto com a ajuda do Renato para nós darmos uma aperfeiçoada, mas tudo isso vai criando um clima em torno do objetivo principal do livro. Gabriele também obedeceu essa sequência. Atraído novamente para a França do século XIX, em que os conhecimentos, os grandes escritores, poetas, pintores, inventores aproximaram-se como se fossem libélulas atraídas pela luz da cidade-luz, Paris. Eu também fui atraído pela França do século XIX, e qualquer escritor vai dizer que ali há elementos muito férteis que facilitam muito o trabalho de criação. Mas eu estaria sendo absolutamente injusto e ingrato se eu não dissesse claramente que a partir do momento que eu recebo a inspiração para caminhar para um lado ou para o outro, eu não contasse com a ajuda dos espíritos. Eu não sou um médium ostensivo, mas recebo claramente a ajuda do plano espiritual. E às vezes começo a enveredar por um lado da dissertação, e dali a pouco muda completamente. Às vezes tenho que reescrever o capítulo, porque a influência de alguns espíritos, de alguns mentores, é preponderante, e eles me auxiliam a ir conduzindo a obra. Não quer dizer que a obra seja perfeita, porque tanto eu sou falível, como provavelmente os meus mentores espirituais também têm as suas falhas. Mas nós fazemos o melhor possível para encantar o leitor, tornar o livro agradável, mas, ao mesmo tempo, colocar na obra não apenas o divertimento da literatura, mas, principalmente, seguindo de longe o exemplo de André Luiz, em cada um dos meus livros eu trato de vários aspectos fundamentais da doutrina espírita. Ora, falo da sensibilidade mediúnica, ora, falo da lei de causa e efeito, ora, falo da reencarnação, e por aí vamos afora para dar ao leitor, tanto ao neófito como ao mais experimentado, condições de reflexão, sem o meu objetivo de ensinar ninguém, mas de relembrar aquilo que está nos livros. Eu sou fruto dos meus estudos. Então, o que eu coloco nos meus livros é aquilo que eu aprendi com a obra de Allan Kardec, dos seus sucessores, depois com a imensa obra de Chico Xavier, com mais de 400 livros, complementando a codificação, e depois, mais recentemente, através da influência benéfica de Richard Simonetti, com mais de 60 livros que foram acompanhados de perto por mim e me servem até hoje de guia. Então, Renato, realmente a pergunta da Michele é bastante oportuna e nós gostamos muito daquilo que fazemos uma pesquisa intensa, um grande trabalho, ele é revisado várias vezes, mas não poderia deixar de dar o crédito aos espíritos que sempre nos acolhem, nos inspiram e conduzem o nosso trabalho para que ele tenha o menor número de erros possível.
Meu caro amigo Sidney, parabéns por mais essa obra inspirada e inspiradora. Quero também saudar o público que está prestigiando o evento, que merece também os parabéns pelo valor que dão à literatura espírita. Eu queria dizer, Sidney, que eu me sinto muito feliz de fazer parte da equipe de revisores dos seus livros. Eu espero que muitos outros estejam aí a caminho. Quando eu comecei a ler o livro da Gabriele, eu achei ótimo você ter ambientado novamente, né, uma história lá na época da codificação, nos primórdios do Espiritismo, né? Essa mescla de personagens reais e fictícios numa obra é coisa difícil de fazer, é uma coisa que você maneja muito bem, torna a história muito atrativa para o leitor. O leitor que já é espírita, como eu, fica motivado a conhecer um pouco mais daquela época, né, daquele momento tão importante na história da humanidade que foi o nascimento do espiritismo, né? E o leitor que não é espírita, eu acredito que ele também fica motivado a conhecer um pouco mais dessa doutrina tão consoladora que tanto bem faz para todos nós. Para encerrar, Sidney, eu gostaria que você tirasse uma dúvida, né? Você assim, sempre planejou escrever histórias que se passam naquela época do surgimento do espiritismo, ou isso aí foi uma inspiração súbita que você teve, né? um estalo? Como é que surgiu essa ideia de escrever as histórias ambientadas na Paris do século XIX? Parabéns, mais uma vez, grande abraço. Muito obrigado, José Mauro Progiante. O meu preito, o meu agradecimento público pela grande retaguarda, tanto em relação à parte gramatical dos meus livros, como também doutrinária, porque você, quando alguma coisa não está muito clara, você me faz sugestões e coloca o carro novamente nos trilhos para que eu evite derrapar nas curvas da literatura. A sua pergunta é difícil, mas ao mesmo tempo fácil de ser respondida. Eu sempre me encantei muito com a França, com Paris. A primeira língua estrangeira com quem eu tive contato foi o francês. Mas o que me cativa muito é a história da codificação, as dificuldades vivenciadas pelos espíritas da época. Rivaio tinha uma vida extraordinária. Havia comprado muitos imóveis, estava bem de vida. Ele foi se meter a ouvir os espíritos a partir de 1855. Ele, que já há muitos anos acompanhava o trabalho de Mesmer, ele que aceitava perfeitamente o poder do magnetismo humano, para ele foi fácil entender, inicialmente, a movimentação das mesas. E ele foi até muito incrédulo, dizendo que as mesas giravam graças ao influxo magnético animal dos médiuns. Mas depois ele viu que tinha por trás inteligências brilhantes que davam respostas de cunho muito superior ao conhecimento intelectual das pequenas médiuns. Repito, meninas de 12, 13, 14 anos escrevendo coisas extraordinárias que até hoje, quando você lê as respostas do Livro dos Espíritos, reconhece ali um grande poder de sabedoria. E, além disso, que existe por trás desses espíritos, existem inteligências extraordinárias que trazem revelações que não são características do nosso mundo, planeta Terra. São coisas transplantadas de outras esferas, de outras dimensões. Esse conjunto de informações me atraiu sempre. Como que surgiu o Espiritismo, como que Allan Kardec se comportava, as pessoas à sua volta,
Daí ter surgido o Luzes em Paris, ambientado na França de 1860, e agora especificamente Gabriele, que também recebeu muita influência de Canuto Abreu, que foi uma dessas criaturas extraordinárias, um repórter da história do Espiritismo, e ele nos forneceu elementos valiosos para mostrar os bastidores do Espiritismo. Então, para mim, é uma tarefa muito agradável escrever romances ambientados nessa época. Mas vamos adiante com outras ideias, sempre inspiradas naqueles mentores que estão na retaguarda, nos dando sempre novas ideias e, principalmente, tentando manter a fidelidade para com a pureza doutrinária espírita. Com isso, eu tenho que fazer justiça e dizer, José Mauro Progiante, da sua grande contribuição. Uma outra pessoa que nós temos que citar é o Mauro Sebastião Pompilho, que é uma fortaleza doutrinária. Faço questão que as minhas obras passem pelas mãos dele. Quando ele aprova minhas obras, eu já fico mais sossegado, sinal que nós estamos errando menos. Temos também, na retaguarda, Carlos Eduardo Luz, um grande conhecedor da doutrina espírita, que nos traz conhecimentos, contribuições, artigos interessantes e de grande conteúdo. E para complementar esse time que me dá apoio logístico, o professor Edson de Oliveira, profundo conhecedor da gramática, da parte léxica, das letras, dos acentos, das crases, dos pronomes, que sempre nos alerta quando, infelizmente, a gente comete alguma impropriedade. Então, a você, Progiante, e a todos os demais, o meu preito de gratidão e também o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês vêm realizando. Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar o escritor Sidney Fernandes neste lançamento e a todos os presentes, especialmente ao Renato, que é o parteiro, poderíamos dizer, das obras da editora SEAC. Esse trabalho do Sidney é um trabalho que é muito importante, com certeza. Ele foi bastante inspirado, porque nós sabemos que existe uma necessidade muito grande dos jovens que hoje batem as portas das casas espíritas, manifestando uma necessidade de ter um acompanhamento, uma explicação, um acolhimento para as suas sensações, pelas suas percepções, que somente a doutrina espírita, com o profundo estudo de Kardec, podem explicar estes sintomas de mediunidade. Então, este livro, além de ser uma excelente história, um excelente romance, e assim pode ser entendido, ele traz também esta importante informação, essa importante ajuda, especialmente aos jovens que buscam compreender a existência dessa sensibilidade que se manifesta neles e que muitas vezes eles buscam até fontes outras que não sejam a doutrina espírita
para terem entendimento do que eles percebem, do que eles sentem, do que eles veem. Então, uma literatura dessa, do Sidney, além de ser uma boa história, como nós acabamos de comentar, ela traz informações precisas sobre a doutrina espírita e especificamente sobre esse tema mediunidade dos jovens, né? Se existe ou não existe mediunidade, o que acontece com essa percepção mediúnica. Então eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sidney, ao autor, nesse lançamento do livro Gabriele, Um Ponto de Luz, que ele demonstra nessa obra e em outras também uma forte ligação com a França e especificamente com a França do século XIX. Eu perguntaria a ele se ele poderia confirmar isso e, no segundo momento, explicar se realmente isso acontece e o porquê isso acontece. Parabéns, então, a todos que contribuíram para essa obra vir à luz, especialmente ao Sidney, que é o criador da mesma. Um abraço, Sidney. Que Deus abençoe você e que você continue ajudando a tantas pessoas com esse trabalho literário dentro da literatura espírita que você tem feito cada vez com mais qualidade. Um abraço a você. Carlos, você que é o mestre das metáforas, eu tenho que dizer que o Carlos está trazendo luz para o nosso lançamento. E você tem razão. Eu sou um apaixonado pelo século XIX da França. E ali nós vamos encontrar não as luzes que espantaram os ladrões das vielas, dos becos escuros em que se praticavam muitos crimes. E muita gente pensa que o título Cidade Luz surgiu dos refletores, dos lampiões que foram colocados nesses lugares mais escuros para espantar os criminosos. Isso aconteceu. Mas o título Cidade Luz, Carlos, como você sabe muito bem, surgiu do atrativo aos cientistas, poetas, pintores, escritores que acorreram à capital da cultura do século XIX, Paris. E eu, como uma dessas libélulas, também fui atraído para a história do século XIX, principalmente porque foi o berço de Rivaio, que nasceu em 1804, comecinho do século XIX, portanto. Depois desdobrou-se, ele nasceu em Lyon, mas os seus pais moravam numa cidadezinha muito próxima de Lyon, chamada Bourg-en-Bresse. A sua avó materna morava a mais ou menos 5 quilômetros numa outra cidadezinha perto de Bourg-en-Bresse, mas ele foi mesmo realizar seus estudos, patrocinados por sua avó, na Suíça, com o grande educador Pestalozzi. Depois, por volta de 1822, veio para Paris. E aí desenvolveu-se na didática, na literatura, no trato das traduções. Rivaio era um competente tradutor de várias línguas, falava fluentemente vários idiomas. E dali, em 1855, fez um péssimo negócio. Optou pelos espíritos, o que ele trouxe assim vários transtornos financeiros, morais, perseguições políticas. E com isso, temos aí delineadas as histórias em torno do nascimento do espiritismo.
e em virtude de muitas outras coisas ocorridas ainda no século XIX e depois com as guerras que irromperam tanto na França como a Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, perdeu-se o gosto pela filosofia e pela religião, e o espiritismo praticamente morreu, renascendo no Brasil, a partir de 1910, com o nascimento de Francisco Cândido Xavier. Sem dúvida, atrai a qualquer pessoa, qualquer estudioso, é atraído pela França do século XIX, pela história, pelas peripécias, pelas desventuras por que passou Rivaio, tanto da parte dos materialistas, como da parte da imprensa, como da parte do clero, e isso aí nos traz, assim, o sentimento de grande valor de toda a força, determinação e persistência de Rivaio para manter a chama da doutrina espírita. Isso tudo monta um cenário extraordinário que mostra o século XIX na França e depois espalhando-se por toda a Europa como um século de grandes transformações, grandes invenções. Movimento esse que depois se aprofunda no começo do século XX, depois começa a se acentuar livremente com outros acontecimentos, principalmente os ligados à informática, que não nos cabe aqui agora comentar. Mas, sem dúvida, você tem razão, Carlos Luz. A Cidade Luz também nos atraiu. Olá, Sidney, amigos do SEAC. Em primeiro lugar, parabéns ao autor por esse livro maravilhoso, né? Um tema tão importante que precisa tanto ser discutido, que precisa tanto ser difundido. Então, parabéns por esse trabalho, Sidney. E você aborda uma temática muito interessante, né? Quando ali no século XIX a Gabriela está em busca de desenvolver a sua mediunidade de cura. E uma coisa que eu sempre observei muito, né, nas minhas passagens pelo kardecismo, pelos centros, é que muitas pessoas ainda leigas no assunto, elas têm uma dúvida muito grande sobre a questão da mediunidade versus o kardecismo, se o kardecismo inventou a mediunidade, esse tipo de situação, né, se o kardecismo inventou a mediunidade de cura, e a gente sabe que não é assim, né, porque há milênios atrás as tribos indígenas, elas já se utilizavam da mediunidade de cura ali no contexto do seu dia a dia. A questão é que o mundo civilizado, ele não aceitou, o mundo tido como civilizado, ele não aceitou esse tipo de conhecimento das tribos que eles tinham como algo muito selvagem, né, muito primitivo. Então, Kardec teve um papel muito importante ali no século XIX de resgatar essa sensibilidade que ela é do ser humano, que ela é nossa, né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, se você escuta esse tipo de dúvida dos seus leitores, se talvez até essas dúvidas tenham motivado você a escrever sobre esse assunto, sobre a questão da mediunidade se confundir com o kardecismo, e qual foi o ponto, na sua opinião, em que Kardec contribuiu tanto, né, com a gente ao organizar e ao realmente trazer essa metodologia, né, porque ele era um acadêmico, era um estudioso, trazer essa metodologia que nós conhecemos como o kardecismo, essa filosofia, esse conhecimento todo, que direcionou os médiums e o impacto que isso teve na mediunidade das pessoas, o que era lá no século XIX, na época da Gabriela, e o que é hoje no século XXI. As diferenças que você enxerga e a grande importância do kardecismo nesse contexto. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, gostaria muito de ouvir você. Um grande abraço. Muito obrigado, cara amiga, por sua contribuição. E você tocou num ponto muito importante, que é realmente a aceitação do espiritualismo. Allan Kardec nos trouxe, depois corroborado por seus sucessores, e mais recentemente pela literatura de Chico Xavier, particularmente a de André Luiz, mostrando o que os sábios da antiguidade já diziam, falando a respeito da iluminação interior como elemento indispensável
a saúde da alma, da mente, influenciando a saúde do corpo, dizendo claramente que as doenças do nosso físico nada mais são do que o reflexo das nossas imperfeições morais, das imperfeições do nosso corpo substancial. Pois bem, Kardec veio desmistificar essa situação. O Espiritismo não inventou a mediunidade. Como você bem disse, a mediunidade remonta das pinturas rupestres, quando se nota que os homens das cavernas já se comunicavam com os espíritos. Lembrando ainda que os sábios da antiguidade já aceitavam que existia essa influência dos espíritos em nossas vidas, e principalmente que as nossas máculas morais poderiam refletir-se como doenças do nosso físico. Isso trouxemos da antiguidade, quase que essas informações, essas realidades pereceram durante o século XIX, em virtude de uma reação com relação à Idade Média, à obscuridade da Idade Média, por causa das atrocidades do período inquisitorial, que fez com que o homem ficasse descrente da espiritualização e partissem para o materialismo. Mas, recentemente, agora, nós vamos encontrar muitos sinais de que esse tempo está ficando para trás. Tempos atrás, tivemos um congresso de cardiologistas em Fortaleza que estudaram os efeitos da espiritualização na saúde do corpo humano, a ponto de, atualmente, alguns cardiologistas, não que eles venham receitar ou indicar determinada religião, mas vem comprovando, vem testemunhando que a espiritualização do indivíduo pode minimizar suas dores e até curar as suas doenças. O livro está sendo lançado, as pessoas estão tomando contato com a obra, e eu gostaria que você falasse sobre as suas expectativas e como você espera que o livro chegue até as pessoas e de que forma a doutrina espírita pode consolar, pode levar as pessoas ao conhecimento doutrinário e fazer valer o seu aspecto de ciência, filosofia e religião. Quais são as suas expectativas, Sidney? Renato, eu estou muito feliz com esse lançamento. Milton Pulga foi, assim, bastante assertivo ao retratar Gabriele da forma como eu a imaginei no momento da confecção do livro. O livro está sendo muito bem aceito e o nosso propósito de levar a mediunidade, os aspectos históricos da doutrina espírita do século XIX e, além disso, uma forma de o leitor ficar acalentado com a personalidade de Gabriele e o romance de Gabriele. Porque todo bom livro tem que ter uma história de amor. E Gabriele também encontra o seu príncipe encantado. Eu entendo que Gabriele é um livro leve, fino. Eu entendo que ele vai fazer, assim, muito sucesso, vai ser muito bem recebido, tanto para as pessoas que gostam do romance em si, da história, da narrativa, como aquelas que gostam da dissertação doutrinária. Porquanto, paralelamente à história, à aventura vivenciada por Gabriele, nós falamos dos bastidores do Espiritismo. Isso me empolga muito. E eu tenho, assim, uma expectativa muito favorável, porquanto é um livro leve, indicado principalmente para as pessoas que estão começando a doutrina, mas aqueles que se interessam
pelo histórico do Espiritismo, por exemplo, o que aconteceu na noite de 18 de abril de 1857? Vamos contar a recepção dada pelo casal Rivaio em sua residência, no momento em que estava sendo lançado o Livro dos Espíritos. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. E eu estaria sendo muito injusto se não apresentasse publicamente os meus agradecimentos aos mentores espirituais que nos inspiraram para que essa obra fosse criada. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.